Como investir em meio à guerra? Sei que você tem visto muitos vídeos aí explicando o conflito entre Estados Unidos, Irã e Israel, só que pouca gente explica os 3 principais fatores que você precisa saber sobre esse conflito. Então, primeiro, como isso impacta a economia. E quando eu digo economia, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seu dia a dia. Isso pode afetar o seu trabalho, isso pode afetar a sua inflação? De que maneira? Então, primeiro eu vou abordar rapidamente isso daqui. Segundo ponto, de que maneira esse conflito pode afetar os investimentos? E aí as diferentes classes de investimentos no Brasil e no mundo, tá certo? Então, renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais, como isso se reflete nesses investimentos. E terceiro, como investir ou como montar uma carteira de investimentos para ultrapassar ou para passar esse momento aqui. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro, como isso impacta a economia, tá certo? Primeira coisa que a gente precisa entender, o que esse conflito ele afeta, né? Principalmente. Obviamente, você deve ter visto aí que o principal ativo ou preço impactado nesse momento é o quê? É o petróleo, tá? O Irã, ele é um dos grandes produtores e exportadores de petróleo, né? Para alguns grandes países, para algumas grandes economias do mundo, e isso, obviamente, né, faz com que a oferta de petróleo no mundo todo caia. E quando você tem um desequilíbrio entre essa relação oferta e demanda, é normal que esse ativo, esse bem ou qualquer outro, quando veja uma redução na sua oferta e uma demanda, né, parada, sem nenhuma alteração, você veja o que acontecer com o preço? Subir. Então é isso que está acontecendo com o preço do barril do petróleo, que no final de semana chegou em um dia a subir pouco mais de 25%. Tudo bem que depois esse preço, né, essa alta arrefeceu bastante, mas é importante eu destacar isso daqui, que o preço do petróleo em um único dia chegou a bater uma alta de mais de 25%, tá? Se a gente for pegar desde o início do conflito, o preço do petróleo subiu mais de 50%. E aí o que eu quero te dizer, eu quero trazer aqui para você é como isso impacta a economia, como isso pode impactar o seu dia a dia. A gente precisa entender hoje que o petróleo é uma grande fonte de energia no mundo como um todo. Gasolina, diesel, gás natural, né? Muitos derivados do petróleo com preço mais alto ficam mais caro também. Então, o que a gente precisa entender é que o preço do petróleo subindo, você tem uma alta de custo, né? Uma alta de custo pode se refletir no quê? Numa alta da inflação. Perfeito? Poxa, Gui, isso no mundo como um todo ou no Brasil também? Veja só, o preço da gasolina, dos combustíveis no Brasil é o que a gente chama de um preço administrado. Ou seja, ele não depende única e exclusivamente das condições de mercado, do livre mercado, tá? Tá lá a Petrobras e ela decide se vai aumentar ou não o preço da gasolina. Então, nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, o Brasil está trabalhando com o que a gente chama de deságio ou defasagem. O preço que nós estamos praticando aqui na gasolina e no diesel, tá? Eles são mais baixos do que eles deveriam quando a gente compara o preço disso daqui com o preço do barril do petróleo, tá? Isso daqui, uma hora, vai ser reajustado. Talvez não agora, no momento de maior tensão, de maior volatilidade do preço do barril do petróleo, mas se ele continuar alto, a Petrobras uma hora deve reduzir esse deságio, essa defasagem. Então sim, né, o preço do barril do petróleo mais alto, ele pode puxar a inflação no mundo e pode puxar a inflação também onde? No Brasil. Beleza? Então, primeira coisa, como isso pode impactar o seu dia a dia? Com o aumento do custo, o aumento da inflação no seu dia a dia. Aumento no preço dos combustíveis. Ah, Gui, mas é só isso, eu estou limitado a pagar mais caro nos combustíveis, correto? Não necessariamente. Por quê? Tudo que a gente produz, transporta, em grande parte, tem, em menor ou maior escala, impacto ou um tamanho ali de custo derivado da gasolina e do diesel. Então pense os alimentos que chegam à sua mesa. Eles são transportados, em sua grande maioria, através da malha rodoviária no Brasil, ou seja, de caminhão. E caminhão utiliza o quê? Diesel. Se aumenta o preço do diesel, vai aumentar o preço do frete para transformar o alimento até o mercadinho do seu bairro e para você comprar ele e levar até a sua casa. Então tem um aumento no preço do diesel, tem um aumento no preço da logística, dos fretes e tudo mais. Pode se refletir no aumento de preço de várias coisas que a gente consome e utiliza no dia a dia, tá? Então, primeiro modo que esse conflito pode impactar aí o seu dia a dia é através da inflação, tá? Ah, Gui, só isso? Que por si só já é ruim, tá? Mas não, tem uma outra coisa. Que coisa é essa? O Brasil, né, o Banco Central já inclusive comunicou que ele está perto do início do ciclo de queda da taxa Selic. O
que isso significa? Que a gente vai começar a reduzir os juros. Então o juro no Brasil está lá em 15% ao ano, patamar mais alto dos últimos 20 anos, beleza? Só que o Banco Central falou, ó, vou começar a cortar a taxa de juros na próxima reunião. Por quê? Porque eu tô olhando e a expectativa de inflação, ela tá em queda. Veja só, se a gente tem uma alta da inflação por conta desse aumento no preço do barril do petróleo, a gente pode ter, ó, uma volta aqui da inflação, uma volta da inflação e das expectativas de inflação. Podem fazer com que a queda da Selic, ela seja muito menor do que a gente prevê hoje em dia, tá? Pô, Gui, de que maneira isso pode impactar o meu dia a dia? Veja só, com a taxa de juros mais alta, as empresas lucram menos, as pessoas compram menos, financiam menos coisas, compram menos carros, compram menos apartamento, trocam menos as coisas da sua casa, os seus eletrodomésticos e assim sucessivamente. Então você tem, normalmente, quando isso acontece, né, uma alta da taxa de juros ou uma queda menor do que a esperada, então você pode ter uma atividade econômica mais fraca do que você esperava. Então se você, por exemplo, trabalha com comércio, sua remuneração depende de vendas, de comissão, você é um corretor, uma corretora imobiliária, uma empresária, você pode ter um menor nível de atividade nos próximos meses por conta de tudo isso que está acontecendo lá no Oriente Médio, desse conflito entre Estados Unidos, Irã e Israel. Beleza? Bom, mas eu não quero ficar me abordando muito ou demorando muito por aqui, porque eu quero te dizer qual o impacto disso aqui nas classes de investimentos, principalmente aqui no Brasil, perfeito? Ó, veja só, o que eu trouxe aqui? Aumento no preço do barril do petróleo, tá certo? Então, petróleo sobe. O que pode subir depois? O temor, não só no Brasil como no mundo, a inflação. Então, a inflação sobe também. E aqui que vem o ponto essencial, que atinge não só a economia, os mercados brasileiros, como os mercados globais, tá? Se você tem uma inflação mais alta, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, porque o mundo todo consome petróleo e seus derivados, você pode ter uma taxa de juros maior do que a esperada no mundo como um todo. Então, inclusive nos Estados Unidos, já estão se perguntando, será que vai ter corte de juros em 2026? Então você pode ter juros um pouco mais alto. Ah, Gui, mas juro um pouco mais alto, o que isso significa? Você precisa saber de uma coisa. Juros e ativos de risco, normalmente estou falando aqui de ações, estou falando aqui de fundos imobiliários, estou falando aqui de ativos de renda fixa, de risco, né? Então, estou falando de pré-fixados, estou falando de IPCA+, os indexados à inflação. Esses caras têm uma correlação negativa com o juro. O que é correlação negativa, Gui? Quando os juros caem, esses caras aqui tendem a ter uma performance positiva. O inverso é verdadeiro. Quando esse cara aqui sobe, esses caras aqui tendem a ter uma performance negativa, tá certo? Então, como tudo isso que está acontecendo pode impactar, no final das contas, os seus investimentos? Se a gente está falando de um temor de maior inflação, um temor de maior juros do que a gente esperava, a gente pode estar falando de um desempenho pior de ações, de fundos imobiliários, de ativos pré-fixados e indexados à inflação. Não à toa, desde que o conflito começou, nós estamos vendo impacto negativo no Ibovespa, no principal índice de ações do Brasil, nos fundos imobiliários, nos ativos pré-fixados e indexados à inflação também. Por que isso está acontecendo? Porque o juro subiu. Por que o juro subiu, Gui? Tanto aqui no Brasil quanto no mundo? Por um temor de maior inflação. Por que um temor de maior inflação? Porque o preço do barril do petróleo subiu. E isso joga uma expectativa de maiores preços de combustíveis. Gasolina, diesel, gás natural e fontes de energia também. Beleza? Só que agora a gente vai para o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante aqui, né? Ou seja, como montar uma carteira de investimentos que consiga passar por isso tudo. E aí eu preciso fazer algumas divisões aqui, tá? Porque eu tô vendo vídeos e comentários e relatórios de pessoas muito boas, inclusive, tá? Falando o seguinte, olha, esse é o momento de você aproveitar grandes oportunidades para você ficar rico, para você ficar rica, tá certo? Tem outras pessoas falando o seguinte, olha, corre enquanto há tempo. Por quê? Porque você precisa focar na proteção, tá certo? Então vende tudo e compra ativos seguros que vão proteger o seu patrimônio, tá certo? E deixa eu te dizer uma coisa, não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira vez que o mundo passa por uma crise, passa por um conflito, tá certo? E não vai ser a última, deixa eu te dizer isso, tá? Então, qual que é a nossa visão aqui com relação a uma carteira de investimentos? Você deveria estar procurando grandes oportunidades para colocar uma boa parte do seu dinheiro e tentar ficar rica em um curto espaço de tempo? Não, a gente não é desse time. Vou te explicar por quê com números, mostrando o que de fato importa para sua carteira, para seus investimentos, tá certo? Poxa, Gui, eu tenho que sair correndo agora e comprar proteção, certo? Ou seja, ativos para proteger o meu dinheiro? Não. Na nossa opinião, não. Por quê?
Porque veja só, o conflito ele já aconteceu. O preço do petróleo já subiu mais de 50% desde o início do conflito. Você comprar ativos de proteção agora é como se você tentasse fazer um seguro de carro por seu carro que já bateu. O que isso significa? Que para comprar uma proteção agora, você vai pagar extremamente caro. Beleza? Então é quase como se você estivesse lá no metrô, pegou o metrô, saiu na estação de metrô e você viu que está chovendo, tá chovendo pra caramba. E você fala, putz, esqueci o guarda-chuva. Mas tem uma pessoa na estação do metrô te vendendo um guarda-chuva. Ela vai vender esse guarda-chuva pelo preço normal? Não, ele vai vender por um preço muito acima do normal, muito acima do que normalmente ela comercializa esse produto. Por quê? Porque a demanda está muito alta por esse guarda-chuva, assim como agora. A demanda por ativos de proteção está muito alta. Esses ativos de proteção já ficaram relativamente caros, tá? E eu sei que você está se perguntando, poxa Gui, mas se não é hora de eu pegar meu patrimônio, colocar em ativos de grande oportunidade, ou de pegar meu patrimônio, colocar em ativos de proteção, o que eu tenho que fazer? E eu vou te dar a resposta. Então a pergunta, na verdade, né, para a gente chegar no terceiro ponto é como investir em momentos como esse. Esse não é o primeiro e não vai ser o último. Perfeito? Bom, e aí eu tenho uma resposta mais simples do que você imaginava, tá? O fato de você investir bem ao longo do tempo, conseguir passar por esses momentos sem colocar em risco o seu patrimônio e aproveitar algumas das oportunidades que surgem no meio do caminho, é o fato de você ter uma boa alocação estrutural. O que é isso, Gui? Uma alocação estrutural é você definir um percentual que é fixo dentro da sua carteira de investimentos. Ah, isso funciona, Gui? É isso que a gente faz aqui na Grão há vários anos. Eu vou te provar agora com números como isso funciona, tá? Então, ó, seguinte, essa aqui é a alocação estrutural hoje do fundo da Grão, o Arca Grão, que você consegue investir aqui, clicando aqui embaixo, baixando o nosso aplicativo, fazendo todo o cadastro e colocando seu dinheiro aqui, tá? A gente tem uma performance consistente aí nos últimos 3 anos. Somos um dos melhores fundos de previdência multimercado da indústria. Já fomos 3 vezes premiados pelo Outliers, uma premiação que é independente da gente, tá? Então, para você ver que o nosso fundo tá com uma performance excelente. Um dos motivos, qual que é? É que a gente tem uma boa alocação estrutural. O que isso significa, Gui? A gente definiu percentuais aqui, ó, fixos para nossa carteira de investimentos e a gente os segue independente do momento. Ah, Gui, então é um momento muito bom. Como é que a gente investe o nosso dinheiro? Essa alocação aqui. Putz, Gui, é um momento muito ruim. Como é que a gente investe o nosso dinheiro? Essa é a alocação do Arca Grão. É um momento de guerra, Gui. Como é que a gente investe o nosso dinheiro? Como é que tá a nossa carteira de investimentos? É exatamente isso daqui. Pô, não é possível, Gui. Assim você não vai proteger a sua carteira em momentos ruins, não vai proteger em momentos de guerra e, pior, não vai aproveitar as oportunidades em momentos bons. Será? É justamente o contrário. Quando você tem uma alocação estrutural, você consegue ao longo do tempo aproveitar os bons momentos, reduzir o impacto negativo em momentos ruins e proteger o seu patrimônio em momentos de muita tensão, como que a gente está vivendo. Em momento de guerra não é possível, Gui. Vou te provar com os números, perfeito? O próximo gráfico que você vai ver aqui é a performance dessa alocação aqui estrutural acumulada em 3 anos ao longo do tempo, desde 2012. Então aqui como se eu tivesse investido no S&P, aqui como se eu tivesse investido no Ibovespa, aqui como se eu tivesse investido no CDI e aqui como se eu tivesse investido no IFIX de fundos imobiliários, tá certo? E fosse sempre voltando aqui para esse percentual definido. Vamos ver então a performance dessa carteira acumulada em 3 anos ao longo do tempo? Dá uma olhadinha. Essa linha azul aqui, ó, que aqui não sei se está dando para ver, mas parte de 30%. O zero tá aqui. A gente consegue observar aqui, ó, que desde 2010, falei errado, é bem antes, então, ó, desde 2010, 2011, se você montou aquela alocação estrutural e foi rebalanceando ao longo do tempo, em 3 anos, a sua rentabilidade nunca ficou negativo. Isso aqui é janela móvel, tá? Então, ó, você investiu aqui. Então, a gente está acompanhando nesse ponto aqui a performance do dia 31/12 de 2010 a 31/12 de 2013. Segundo ponto, 1º de janeiro de 2011 a 1º de janeiro de 2014. Terceiro ponto, 2º de janeiro de 2011 a 2º de janeiro de 2014. E assim sucessivamente. Olha só, o que você consegue observar? Se você mantivesse essa alocação estrutural, você passaria pelos últimos 16 anos, com a sua carteira em 3 anos,
sempre acumulando performance positiva. No melhor dos casos, em 3 anos, essa alocação te daria o quê? Uma performance superior a 80%, perto de 85%. O que eu estou falando? Mais de 20% ao ano. É sempre que você vai conseguir esse tipo de performance com uma alocação estrutural? Lógico que não, tá? Não sei se você já me acompanha há mais tempo, mas você precisa entender uma coisa no mundo dos investimentos. Existem momentos de você ganhar dinheiro, como foi isso daqui. Existem momentos de você proteger o seu patrimônio, como foi aqui, por exemplo. Então, em momentos muito negativos, que foram ali pós-pandemia, você vê que em 3 anos, essa alocação estrutural acumulou uma performance de aproximadamente 20%. Você precisa falar assim, poxa Gui, mas aí não é uma performance excelente. Exato, não é uma performance excelente. Mas você precisa lembrar, existem momentos de ganhar dinheiro, existem momentos de proteger o seu patrimônio. E o que permite com que você faça as duas coisas com a mesma carteira? Ter uma alocação estrutural. Ter percentuais definidos, fixos, e que ao longo do tempo se comportem bem, te trazendo dinheiro em momentos bons e protegendo seu patrimônio em momentos negativos. Veja só como a gente está agora. Quem investiu lá em 2023, que aqui é 2026, né? Tá dando 3 anos então. Hoje, tá com uma performance acumulada acima de 60%. Tá dando aproximadamente 20% ao ano nos últimos 3 anos essa alocação estrutural. Então veja só, é crise fiscal, é guerra da Rússia e da Ucrânia, é conflito entre Estados Unidos e Irã. E como que tá a carteira de quem tem essa alocação estrutural? Como é que tá a carteira da Grão? Entregando uma rentabilidade acima de 60% acumulada nos últimos 3 anos. Excelente, muito maior do que o CDI no mesmo período. Gui, mas isso só funciona com essa alocação aí? Não, eu peguei aqui exatamente a alocação do Thiago Nigro, por exemplo, que é o quê? O famoso ARCA, tá? Que é 25%, que é 25% de ativos internacionais, 25% de ações, 25% de renda fixa e 25% de fundos imobiliários. Eu mudei uma coisinha aqui, tá? Que coisinha? Aqui, 25% de fundos imobiliários, a gente tem não é que é um problema, mas é uma limitação, porque os fundos imobiliários, a gente só consegue pegar os dados deles a partir de 2010, 2011. Então, eu peguei uma proxy aqui, que seria mais ou menos o IMAB. Os títulos públicos indexados à inflação. Só para você ver como o fato de você ter uma carteira, uma alocação estrutural, é capaz de fazer aquilo lá. Proteger a sua carteira em momentos ruins, proteger o seu patrimônio em momentos péssimos, como o que a gente está vivendo de guerra, e te entregar retorno em momentos bons, tá? Então veja só, essa alocação estrutural, diferente da que a gente tem lá no Arca Grão, vamos ver quanto de retorno ela entregou na mesma metodologia, acumulado em períodos de 3 anos. Veja só, isso agora, desde 2003. A gente está acompanhando aqui um período, de 23 anos. Janelas móveis. Então, se você quer ter uma ideia, se essa alocação é uma alocação que te dá consistência, olha esse gráfico aqui. Então, veja só, momentos positivos. Quanto 25, 25, 25, 25? O Arca te entregaria mais de 60%. Acima de 70% em alguns momentos. E momentos extremamente negativos, crise do subprime, bolha lá imobiliária dos Estados Unidos, das hipotecas, quanto que entregou? Nesse momento de crise, que se assimila praticamente a um momento de guerra, 10 a 20%. Pior momento, 3 anos acumulado, 10%. Essa alocação, tá? Aqui, poxa, pandemia, quanto que entregou depois da pandemia? Retorno acumulado, 20%. Ou seja, o fato de você ter uma alocação estrutural é a resposta que você está buscando sobre o que fazer com os seus investimentos. Então não é hora de você pegar o seu dinheiro e procurar as melhores oportunidades para multiplicar por várias vezes o seu dinheiro. Gui, mas eu queria fazer isso. Se você quer fazer isso, você precisa ter uma coisa em mente. Se você quer colocar uma boa parte do seu patrimônio em risco para multiplicar ele por várias vezes nesse momento de crise, você precisa estar disposto ou disposta a sofrer um revés. O que é um revés? As coisas irem por caminho oposto. Toda vez que você investe em um ativo de risco, que ele tem a possibilidade de se valorizar rápido, que ele tem a possibilidade de se valorizar bastante em um curto espaço de tempo, ele também tem a possibilidade de se desvalorizar bastante em um curto espaço de tempo. Então eu te pergunto, você quer aproveitar grandes oportunidades nesse momento de elevada incerteza? Você está disposto a correr o risco para o outro lado? Ou seja, eu quero ter a opção de ganhar muito dinheiro em um curto espaço de tempo. Estou disposto ou disposta a perder muito dinheiro em um curto espaço de tempo? Se a resposta for não, o que você deve fazer? Alocação estrutural. Que eu estou te mostrando aqui com números, que essa é a melhor maneira de você passar por bons momentos, momentos ruins e momentos caóticos.